Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz do que Clama no Deserto e a mais um conteúdo aqui da lição dominical Classe dos Jovens, tá bom? Então aqui cada jovem, cada adolescente aqui, seja bem-vindo, tá bom, para esse momento. E estamos aqui dentro do tema central, né? Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia, tá bom? E deixa eu ver se é o 4 aqui, não, 5. E o tema de momento, nós vamos estar tratando ainda de Gideão, né? Só que agora o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. Tá bom? Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, e a esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor Jesus, para que onde o Senhor estiver, nós também estejamos juntos. Enquanto aqui estamos, nos ajuda, Senhor, a cada dia a compreender cada vez mais a tua palavra. Abre nossos olhos para que nós possamos contemplar, Pai, maravilha da tua palavra. Abençoa cada jovem aqui e adolescente que vai ter esse interesse, essa preocupação de estar conosco, como também a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs e ouvintes também aqui, Pai, da palavra de Deus. Nos abençoa durante todo esse período. Essa é a nossa oração e súplica. Com gratidão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vou estar aqui abrindo, tá bom? Como é de costume, PowerPoint. Texto principal. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Resumo da lição diz: a liderança cristã deve ser exercida em constante vigilância para que os líderes não sejam seduzidos pelo orgulho e pelo poder. Esse exemplo nós temos, caro jovem, diante da Escritura, né? Principalmente no livro dos Reis, como também Crônica, mas principalmente o livro dos Reis, que vai tratar aí, né, da inconstância dos reis do norte, né? As 10 tribos, né? Muitos começaram bem e outros, porém, acabaram mal. Aqui nós estamos dentro do cenário, né, que antecede o livro de Juízes, que são livro de Reis, que são o livro de Juízes. E já diz, aqui dentro já desse cenário, dentro desse leque que houve, né, de Juízes, tantos outros juízes, como este que não está tratando, de Gideão, acabou por começar bem, mas deixou com que a sua chamada, né, como rei, nesse privilégio enorme de conduzir o povo de Deus, levou ele ao caminho do orgulho, o caminho da prepotência. Até mesmo ele estabeleceu, né, um dos colares ali, uma das joias
que eram colocadas nos animais ali, ele colocou ali como um símbolo de idolatria. E foi aí que começou a queda deste servo de Deus, que começou tão bem, né, estabelecendo até a verdadeira adoração, a verdadeira religião dentro da sua própria casa, né? Pois Gideão começou assim. Ele foi mandado por Deus para derrubar os altares que o seu pai levantava, e ali ele fez, e o pai dele não contestou, mas daqueles que reivindicaram alguma atitude do seu pai, diz as Escrituras, que o seu pai falou que se tem que alguém cobrar ele ou se vingar do seu próprio filho, seria o Baal, seria Deus. Seria Deus que ele que tome essa iniciativa de se vingar contra o respeito à atitude de Gideão. Então ali Gideão já mostra essa palavra do pai, que o testemunho de Gideão a se voltar para o único Senhor, o único Deus, impactou até mesmo a sua casa. Ele estabeleceu, porém, né, nós vemos que pela sua biografia, depois dessa grande vitória sobre ali aproximadamente 155 mil midianitas, né, naquele cenário em que o povo de Israel parecia ser um pequeno rebanho, porém ali estava o Senhor. Então é o Senhor que faz toda a diferença, caro jovem, em nossas vidas. Então que nós possamos tomar esse conteúdo e esta lição como um exemplo para que nós não caiamos no mesmo erro, como diz Paulo escrevendo ao Coríntios, que aquela situação toda de Israel foi escrita justamente para que nós também não venhamos a incorrer no mesmo erro. Texto bíblico de Juízes, capítulo 8, 22 a 24, 9 até o versículo 6. Capítulo 8 diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Porém Gideão lhe disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Observe que começou bem, né? E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei, dai-me cada um de vós, olha só, os pendentes do seu despojo, porque tinha pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E ali, continuando o versículo, ele vai fazer ali um colar, um símbolo ali, né? Onde eles vão estar adorando a eles. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai e peço-vos aos ouvidos de todo cidadão de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, domine sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todo cidadão de Siquém. Todas aquelas palavras e oração e coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Então, aqui o que fica para nós nessa leitura aqui do capítulo 9, caro jovem, é que a questão de ser, o termo dele usar, eu sou osso vosso e carne vossa, falava que ele era um israelita, era um compatriota da mesma nação. Porém, isso não é uma segurança para mim, para você, caro jovem, em que nós possamos confiar. Nós observamos pela Bíblia que o juízo começará pela casa de Deus. Nós observamos pela palavra do Senhor, principalmente em Atos 20, na despedida de Paulo ali dos irmãos ali de Éfeso, que ele deixou ali um adendo, um alerta para eles que do meio deles mesmo levantariam mestres que levariam o povo ao engano, ao erro, ao pecado. Então o fato de ser do mesmo ministério, o fato de exercer a mesma fé, isso não faz de nós alguém como ícone de plena confiança. Aliás, a própria palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no outro homem, e faz do seu braço a sua carne. A nossa fé tem que estar em Deus. Podemos tomar os bons exemplos como ícone para nos incentivar, para nos ver o quanto precisamos se achegar a Deus, né? Para nos santificar, para buscar do Senhor a real mudança
que realmente o agrade. A real mudança que realmente faz do nosso sacrifício um sacrifício suave e agradável a Deus, que é a nossa santificação. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Então fica esse adendo aqui nessa leitura. E deram-lhe 70 peças de prata, olha só, da casa de Baal Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e livianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao cavalo alto que está perto de Siquém. Nesta lição estudaremos os episódios finais da liderança de Gideão e o turbulento reinado do seu filho Abimeleque. Analisaremos os perigos que cercam o exercício da liderança e a forma como a fragilidade humana pode levar a decisões egoístas, contrárias à vontade de Deus. Também observaremos o mau exemplo de um rei que assumiu o poder de forma ambiciosa e traiçoeira, que é o caso aí de Abimeleque, buscando apenas seu próprio interesse. Que esta lição seja um alerta. Não podemos vacilar, mas sim precisamos manter constante vigilância em tudo o que fazemos. As falhas na liderança de Gideão. Divergências internas e vingança. Após a vitória na batalha e o início da perseguição aos midianitas Zeba e Salmuna, começaram a surgir tensões internas em Israel. Gideão teve que enfrentar a queixa da tribo de Efraim, que se sentiu preterida, bem como a falta de apoio e de gratidão pelos homens de Sucote e Penuel. Então, depois de capturar os reis inimigos, Gideão cumpriu o que havia prometido. Puniu os líderes de Sucote, matando 77 seus homens, e derrubou a torre de proteção de Penuel em ação de vingança. As falhas de um líder. Apesar de ser um grande libertador, Gideão cometeu falhas nos últimos anos de sua liderança. Por isso, o caro jovem, que Salomão diz em Provérbio: melhor é o fim do que o começo. O começo ele é brother. O começo ele é coisa boa, né? Lembramos-nos do nosso primeiro amor. O começo sempre é bom. A questão está na necessidade da perseverança e a vigilância durante todo o período. Observe que Abacuque, ele orando a Deus, disse: aviva a tua obra, ó Senhor, em nosso meio. Quando ele falou aviva a tua obra, Abacuque estava falando, não era do Espírito Santo agir na vida do israelita, na questão de se voltar para Deus somente, mas renova a tua obra em meio aos dias, aos tempos. Abacuque estava falando das obras que Deus sempre realizou no meio do povo de Israel. Os milagres, o livramento que Deus já não fazia mais, dado o estado que se encontrava Israel. E naquele tempo, dado esse ambiente e essa circunstância, é que Abacuque ali, havia até num tempo de Abacuque, o tráfico de criança. Então o pecado ele estava perdurando e o esfriamento aconteceu. As obras de Deus já não aconteciam. E será que não é isso que está acontecendo, amado e querido jovem, em nosso meio, nos dias atuais? Por que não há mais atuação do Espírito Santo? Por que não há os dons do Espírito Santo de maneira evidente, clara, através de milagres, através de libertações e operação de maravilhas? Será que não é por conta do teor que se mudou do Evangelho? Onde se proclama mais e se apaga mais o ego da igreja do que motiva ela, traz uma palavra de motivação ao enriquecimento com respeito aos dons espirituais para a excelência do exercício ministerial segundo a vocação da igreja? Enquanto estão mais preocupados no eu, enquanto estão mais preocupados nas bênçãos de Deus, quando ser crente, ser cristão, é ter uma vida de doação, não é, já não sou mais eu. Agora é os interesses do Senhor. É os interesses do reino de Deus, de tal maneira a estarmos dispostos a dar a nossa própria vida. Foi isso que Paulo ele declarou em Filipenses capítulo 1, versículo 20.
né? Que a confiança dele independia se ele permaneceria, ainda que ele vivesse ou morresse, ele ia buscar cumprir a sua missão e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, a época de Gideão aconteceu isso. Ele abandonou, ele se orgulhou, né? E então isso aí levou ele a um deslize, que nós vamos continuar lendo aqui. O povo de Israel lhe pediu que se tornasse seu rei, instituindo uma dinastia hereditária. Gideão recusou a proposta, afirmando que o Senhor é quem governaria sobre Israel. E sabemos muito bem que não foi esta a verdade, né? Isso foi uma humildade revestida de uma falsa... Era um orgulho revestido de uma falsa humildade. As palavras de Gideão, porque logo em seguida veio o desvio, né? No entanto, suas atitudes posteriores não refletiam essa declaração. Solicitou parte do despojo de guerra como recompensa, que tornou extremamente rico, e mandou confeccionar um éfode e o colocou em sua cidade, Ofra. O éfode era uma vestimenta sagrada exclusiva do sumo sacerdote no tabernáculo, que à época se encontrava em Siló. Ao fazer isso, Gideão criou na prática um centro rival de adoração. O éfode se tornou objeto de idolatria, levando Israel a se desviar espiritualmente. Todo Israel prostituiu-se, olha aí, ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Aí começou a derrocada, caro jovem. Porque é sempre assim. Quando nós decidimos a declinarmos ao pecado, as consequências não vão demorar muito para nos alcançarem, né? As consequências do pecado. Então, que nós possamos estar em alerta, dado o fato do que nós estamos aqui a conhecer esse conteúdo. Ainda que essa não tenha sido sua intenção, a atitude de Gideão acabou promovendo a confusão religiosa e o pecado do povo. Além disso, sua conduta familiar também foi problemática. Gideão teve muitas mulheres e concubinas, com as quais gerou 70 filhos. Além de Abimeleque, filho da concubina de Siquém. Essa estrutura familiar desordenada, como veremos, contribuiu diretamente para a crise política e moral posterior, marcada por rivalidade e assassinato entre seus próprios filhos. Aqui, caro jovem, você vê a importância, né? Você que é jovem, você quem sabe está namorando, noivo, ou já está até casado, a importância de ter o Senhor como aquele a edificar a nossa casa, para que ela não seja um ambiente, né, de idolatria, não seja um ambiente de confusão, não seja um ambiente de desordem, mas sim de paz. Os perigos da liderança. Gideão foi usado por Deus de maneira poderosa, mas suas escolhas finais revelam os perigos do orgulho, da centralização de poder e da negligência espiritual. A Bíblia faz questão de registrar tanto os acertos quanto os erros dos libertadores usados por Deus, a fim de demonstrar que não eram perfeitos em centro de falha. Isso nos ensina sobre o risco inerente à liderança e a necessidade de constante vigilância do início ao fim. Devemos tomar cuidado para não sermos seduzidos pelo orgulho, pelo reconhecimento popular, pelo desejo de lucrarmos com aquilo que Deus faz por nós, e acrescentaria aqui como crivo do canal, e além de nós. Abimeleque, um líder sem chamado divino, um homem ambicioso. Com a morte de Gideão, seu filho, Abimeleque tenta assumir o poder pela força. O significado do seu nome, meu pai é rei, sugere que, embora Gideão tenha recusado o título de rei, nutria talvez em seu coração uma inclinação monárquica, refletida em suas atitudes finais. Agora, Abimeleque faz de tudo para se tornar governante. Diferente dos juízes anteriores, que foram chamados e capacitados por Deus para libertar Israel, Abimeleque não foi levantado pelo Senhor, nem buscava o bem do povo. Alcançou poder, mas não tinha graça. Era motivado apenas por ambição e sede de poder. Por isso, não é considerado um juiz de Israel, mas um exemplo negativo de liderança egoísta e usurpadora. Isso é um perigo, caro jovem,
de acontecer em meio aos jovens, em meio à igreja no contexto geral, mas como estamos dentro de uma classe de jovem, podemos claramente entender esse perigo. Por quê? Porque jovens são escolhidos por Deus e são usados por Deus. E aquele jovem que busca Deus, que busca se aperfeiçoar no entendimento da palavra, isso pode levar ele ao orgulho de achar que sabe mais do que seu pastor, que sabe mais do que determinado irmão, e que se acha digno de ter que ser separado como um ministro dentro ali da congregação, para ministrar no púlpito e não no altar, porque não existe altar, é púlpito. E isso acaba enveredando por outro caminho, acaba até mesmo sendo até separado, acaba sendo por o homem, deve ser separado pela dinâmica deste jovem, pela entrega deste jovem. Realmente Deus deu graça a ele a compreender a Escritura, mas o chamado já não aconteceu por ele. Ou ele mesmo, né, buscou outro ministério para que isso acontecesse. Então esse é um perigo que pode estar acontecendo. Não só acontece, mas pode vir a acontecer comigo e com você. Principalmente você, caro jovem. Então se atente. Se Deus está te usando, se Deus está te dando essa graça de você não só compreender a Escritura, mas ter uma envergadura para a pregação, para o sermão, para falar do amor de Jesus, então contenha-se nessa certeza de que, e fique na espera da sua chamada, da sua convocação divina, como foi de Paulo e de Barnabé. Faça desse conhecimento, né, e use-o a serviço do seu ministério, até que o Senhor mesmo o chame. Tome como exemplo o próprio rei Davi, que não se antecipou, ainda que foi o profeta que o chamou, o profeta que ungiu, ainda assim ele não usurpou o trono de Saul. Davi, ele aguardou o tempo de Deus. Então que você e eu, se for o caso de acontecer isso, venhamos a esperar no Senhor, mas nunca tomar a atitude desse mau líder, desse mau israelita de nome Abimeleque, filho de Jeroboão, que é Gideão, né? Um homem manipulador observa a estratégia de tomada de poder do falso líder. Discurso conveniente. Abimeleque convence os familiares de sua mãe de que seria melhor ter uma liderança centralizada nele do que vários líderes diferentes. Ponto 1. Com suas palavras enganosas e manipuladores, conquista muitos seguidores que promovem sua propaganda entre o povo. Então, esse é um perigo daqueles que se colocam, se acham. Eles vão ter argumento até convencivo, né, de convencimento, pelo próprio testemunho de vida, né, pela forma que Deus usa, até mesmo com dons espirituais. Porém, ainda assim não foi designado por Deus para determinado ministério. Precisaria aguardar, mas se antecipou e usou um termo, um discurso até conveniente, né? São situações que acontecem também. Apoio financeiro da falsa religião. Em seguida, obtém recursos para financiar sua campanha de dominação, arrecadando 70 peças de prata de um templo pagão dedicado a Baal Berite. Assim, o mal se sustenta pelo mal. É o que nós vemos, caro jovem, hoje. Muitos jovens, né? Jovens pastores que têm a condição de estar no emprego, de estar trabalhando numa empresa, seguindo o exemplo de Paulo, que era fazedor de tendas, mas acaba, né, dependendo somente do ministério. Tem até o apoio desse ministério. Porém, a sua idade, né, daria para ele se dedicar ao emprego, à profissão, e no tempo, é claro, que vai lhe ser facultado por Deus para ele fazer, né, e ser usado por Deus diante das oportunidades que isso for necessário à luz do governo, à luz do querer e o efetuar de Deus. Mas muitos se acomodam, né, e passam a viver no sustento do ministério. Então, enquanto ele era para estar trabalhando, e exemplo dos irmãos,
cooperando na oferta, vou falar novamente, na oferta, não, ele é aquele que está fazendo, tirando da igreja aquilo que poderia ser subsidiado para a cesta básica, para ajuda social, para uma troca de uma lâmpada, para pagamento de uma luz e assim por diante. Ele está sendo um daqueles que está minando esse recurso, quando ele deveria ser aquele que poderia estar acrescentando a este recurso. Pense nisso, avalie isso, ore ao Senhor, que o Senhor vai abrir a porta e você vai ser uma bênção também, né, cooperando no ministério, no corpo da igreja, na oferta. Recrutamento de desordeiros. Depois reúne um grupo de homens ociosos e levianos para cumprir suas ordens. Pessoas sem escrúpulo, interessadas em lucrar com a situação. Esse é o retrato não de um líder legítimo, mas de um dominador populista que chega ao poder por meio de estratégias humanas. Vamos ver 2 Pedro 2,3. Também movidos pela ganância e com palavra fingida, olha só. Fingida e que são, como nós lemos lá, tem sentido, né, o que falam. Eles farão de vós, olha só, negócio, a condenação dos quais já de largo tempo, não tarde a sua destruição, não domita. Aqui fica um alerta, caro Jói, para todos nós. Ministérios cuja liderança, movidos pela ganância e com palavra fingida, levam as pessoas a um fator de contribuição em que a Bíblia não tem base bíblica ou não tem qualquer sentido, aquela forma de acrescentar ao lucro da igreja, acrescentar os cofres do ministério da igreja local. Observe que está correndo risco, da condenação dos quais já de largo tempo, não tarde a sua destruição do nomite. Então, que os caminhos legais e bíblicos sejam eles a ser usados com respeito a esse tocante, de estar ali fazendo uso para a glória do nome do Senhor. Esse é o retrato não de um líder legítimo, mas de um dominador populista que chega ao poder. Essa realidade do líder chamado divino reúne recursos, discurso, dinheiro, falsa espiritualidade, aqueles que pregam, mas não vivem, e seguidor leviano para atingir seus objetivos. Essa leviandade aqui, caro jovem, pode cair no campo da política, onde muitas lideranças fazem corpo por conveniência a propostas políticas, de forma desdenhosa, de forma até mesmo dissimulada, eventos que se cria dentro da igreja com apoio a um candidato à política. Isso é um perigo, amados. Está te fazendo de algo que é uma falsa espiritualidade, fazendo de pessoas, dos irmãos, um objeto de forma dissimulada, sutil, para futuramente ter o apoio àquele determinado, entre parente e irmão, que é candidato a um cargo político. Observe que estamos próximos aí às eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, e por certo, muitos cairão de paraquedas, nos nossos cultos, e serão mencionados, até mesmo pela liderança, falando e usando argumento, daquilo que eles fizeram pela igreja. Porém, esse fazer pela igreja com o intuito de conquistar voto político não é diferente daqueles que fazem lá fora, prometendo emprego, prometendo posição, até valores para conquistar o seu voto, daqueles que vão às urnas. Então observe como esse assunto referente a Abimeleque e o seu perfil, ele é latente nos dias de hoje. Porque o Senhor disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Essa palavra do Senhor Jesus, ele não está legitimando a questão do envolvimento da igreja com a política. Quando o Senhor Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, em primeiro lugar, o fato de dar a César se refere à questão da nossa responsabilidade como cidadão, da nossa responsabilidade em resposta ao governo de autoridades civis, que são autoridades constituídas por Deus, pela lei estabelecida, a obediência dela quando não fere o mandamento de Deus, o princípio eterno de Deus, e também a questão dos impostos que são estabelecidos por aquela autoridade civil para agariar os recursos em face de subsidiar as necessidades reais daquele lugar, daquele estado, daquele município, daquela cidade. Isso é dar a César. E não se fazer corpo com a política. Não permitir, não fazer disso e aí aceitar favores, porque Deus ele vai julgar. O Senhor vai julgar se não houver este arrependimento desta liderança, porque o tempo todo compactuou, né, com algo que não era para compactuar. Jesus, observe que Jesus falou isso, mas também Jesus falou a um dos governantes, dado o fato da sua vida perversa, que ele era uma raposa. E você vê Jesus pagar o imposto, quando mandou buscar a moeda na boca do peixe, para pagar o imposto dele e de Pedro. Mas você não vê Jesus falando ou apoiando qualquer situação de política, ou fazendo corpo, nem ele, muito menos os apóstolos, muito menos o apóstolo Paulo e assim por diante. Hoje nós estamos dentro de um cenário, né? Eu sempre falo isso aqui, a apostasia da igreja. Por isso que nós vemos, né, esse outro lado, o lado falso, o evangelho centralizado no homem, onde lideranças não foram chamadas por Deus. Elas se colocaram como liderança de uma igreja. Estabeleceram ministérios. Tudo isso é exemplo de Abimeleque. Não entenda mal, caro jovem, mas compreenda que isso é uma realidade que nós estamos vivendo. São mais de 660 mil ministérios já existentes. Se eu não estiver enganado, 675 mil ministérios de ação existentes em todo o mundo. 665 ministérios. Agora, quais deles, em face desta lição, quais deles realmente foram chamados por Deus? Qual deles realmente foram estabelecidos pelo Senhor? E qual deles realmente estão vivendo sob o temor e temor de Deus? E não vivendo à mercê dos viés de governo ou de liderança, a exemplo de Abimeleque. Isso é caso de se pensar, né, e se pedir direção de Deus, vigiar, não fazer corpo com estas pessoas. Por quê? Porque se reúne discurso, dinheiro, falta de espiritualidade, seguidor liviano, para atingir os seus objetivos. Então, fique atento a isso. Um homem destruidor. O primeiro ato de Abimeleque foi assassinar seus 70 mil irmãos, com exceção de Jotão, que conseguiu escapar. Seu objetivo era eliminar qualquer possível concorrente ao poder, garantindo para si uma liderança absoluta. Então aqui já fica em face essa realidade. Os frutos dessas pessoas que entram, elas não estão preocupadas com a igreja, elas não estão preocupadas com o reino de Deus, ela não está preocupada com a sua alma, caro jovem, ela está preocupada com ela mesma. Enquanto houver o ovacionamento, enquanto participar do aquário dessa pessoa, então você vai estar à mercê dos favores dela, porém você vai sofrer a decepção. E você vai ver que, na verdade, aquela aproximação, aquele tratamento dengoso, aquele tapinha no ombro, tinha um intuito apenas único e de proveito pessoal dele, só isso. Seu objetivo era eliminar qualquer possível recorrente. Esse ato cruel revela a face sombria de quem busca o poder por ambição pessoal.
Para pessoas assim, outro sempre será visto como uma ameaça, um concorrente a ocupar o seu espaço. Que este sentimento maligno não encontre lugar em nosso meio, em nossos corações. Terceiro ponto, a parábola de Jotão e o fim de Abimeleque. O rei espinheiro, após remover seus possíveis concorrentes, os cidadãos de Siquém e Bet-Milo proclamam Abimeleque como rei. Porém, não de todo Israel, pois a monarquia ainda não havia sido instituída. Essa ação mostrava o desejo do povo, fora da orientação divina, de ter um rei. Já era latente, né? Foi revelado depois, quando do reinado do juiz, né? Samuel, que nós vamos ver provavelmente nas próximas lições. Nessa ocasião, Jotão, o filho de Gideão, que sobreviveu ao massacre, proclama uma parábola que denuncia a curação de Abimeleque. Nesta parábola, primeira das Escrituras, todas as árvores pedem a oliveira, a figueira e a videira, para que reine, mas todas recusam, pois preferem continuar produzindo seus frutos e cumprir a sua função. Bom, esse aí já era o espírito, né, de juízo, né? Cada um fazia segundo agia o seu próprio coração. Por fim, oferecem a realeza ao espinheiro que aceita, mas impõe que, se não aceitarem de bom grado, ele soltará fogo e destruirá até o cedro do Líbano. As árvores frutíferas representam líderes bons e úteis, que não se deixam seduzir pelo poder. Mas também apontam para o perigo da omissão. O espinheiro representa Abimeleque, inútil, sem frutos, mas perigoso, pois pode causar destruição. Eis o perigo do líder espinheiro, mercenário da fé. Mercenário. Agora está certinho aqui, ó, a referência bíblica. João 10, 12. Fala do mercenário. Aqui não fala do diabo, tá bom, gente? É do mercenário. E Ezequiel 84, então, meu Deus. Achar um perfil, a exemplo do pastor, sobre as características do apóstolo Paulo, caro jovem. Em 1 Timóteo 3, é mais difícil de que... É mais fácil achar as características de Ezequiel 34, que fala desses pastores, do que o de 1 Timóteo 3 em diante, sobre as características de Paulo para o episcopado. Os conflitos do reino. A Bíblia afirma que tudo que o homem semear, isso também se fará. O mesmo Abimeleque que alcançou poder por meio cruéis e traiçoeiro acabou recebendo a mesma moeda. Após 3 anos de governo, pouco tempo, Deus enviou um mau espírito entre Abimeleque e o líder de Siquém, gerando desunião e hostilidade. Isso significa que o Senhor conduziu os acontecimentos para cumprir o seu juízo sobre o governante tirano. Observe que a Bíblia nos chama a um equilíbrio, uma sobriedade, de entender que até princípio de desunião sobre uma esfera de juízo perfeito e de uma ação de insabedoria pode vir de Deus, como foi o caso aqui. Deus ele fez com que isso acontecesse por conta da questão do próprio Abimeleque. Ele colheu o próprio fruto que ele já tinha semeado outrora para poder usurpar o trono do seu próprio pai e dos seus irmãos, né? Sem ser chamado por Deus. Somado a isso ainda. Assim, aquele mesmo homem que o haviam colocado no trono, agora tramavam a sua queda. Do mesmo modo que Abimeleque, movido pelo orgulho, usou astúcia para conquistar o poder, Gaal surgiu com estratégia semelhante para voltar o povo contra o governante. Homens que se digladiavam pela ambição. Esse é um perigo quando qualquer liderança chega a esse estado, né? Clínico, né? Espiritual. O trágico fim de Abimeleque. Embora Abimeleque tenha conseguido conter inicialmente a conspiração, sua vitória foi breve. Ao enfrentar a rebelião em Tebes, ele conduziu o ataque para conquistar uma fortificada torre da cidade. Durante sua tentativa de conquistar a torre, ele se aproximou dos defensores que estavam no alto da fortificação e uma mulher lançou sobre a sua cabeça uma pedra de moinho, fraturando-lhe o crânio. Gravemente ferido, falso rei pediu ao seu ajudante de arma que o matasse, para que não fosse lembrado como alguém morto pela mão de uma mulher. Isso fala de aquele que se exalta, Deus fará que ele seja humilhado.
O que se humilha serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. E aqui está essa verdade, né, vivenciada pelo próprio Abimeleque. Com a sua morte, seus seguidores dispersaram-se e voltaram para suas casas. Assim, Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele havia praticado com Gideão. Ao matar seus 70 filhos, também fez voltar sobre ele, os homens de Siquém, toda a maldade que havia cometido. Outra realidade que cumpriu-se nessa história, né, nessa passagem de Abimeleque, é o que diz Provérbio: ainda que o mal dê as mãos, ele não prevalecerá. Observe que ele comissionou homens levianos e que não tinham temor de Deus. Planejaram, puseram em ação, só que não prevaleceu. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Para que nós possamos, né, trilhar caminhos retos. Bem-aventurado os que trilham caminho reto. Salmo 119, 1. Dessa forma, cumpri-se plenamente a parábola profética de Jotão. Deus conduz seu povo e obra, e sua justiça é implacável contra aqueles que buscam poder para o próprio benefício. Jamais o Senhor deixará de conduzir o seu povo e de governar, não só em meio à sua igreja, ao seu povo, mas também sobre toda a esfera da sua criação. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Que o Senhor nos guarde, em nome do Senhor Jesus, deste mal. E tenha por certo, amado e querido jovem e adolescente que está conosco, Deus, ele quer usar você. Deus, ele vai usar você. Basta apenas buscar estar no centro da sua vontade, buscando cada vez mais, né, fortalecer a sua comunhão com Deus. Por certo, fazendo isso, você estará mais sensível à voz do Espírito Santo. E por certo, você saberá o caminho que você deve seguir, a posição em que você deve ocupar, dada por Deus, e não por homens ou pelo seu próprio coração enganoso. Pense nisso, tá bom? E que Deus seja com você, caro jovem, caro adolescente, você que me ouve e que está no ministério, mas ainda não recebeu uma chamada. Não desanime, né? Porque o seu uso é que ele quer, o tempo que ele quer. Então a idade não é a questão, como também a velhice, muito menos. Concluindo, embora Deus use pessoas comuns para grandes feitos, ele também expõe e julga aqueles que distorcem o chamado divino para buscar vantagem pessoal. Vimos nesta lição que o orgulho, a busca egoísta do poder e a negligência espiritual conduzem inevitavelmente à ruína. No final, Deus, justo e soberano, vai prevalecer sua vontade, garantindo que toda injustiça seja confrontada e que seu povo seja lembrado de que a liderança legítima nasce da obediência e do temor a ele. E encerrando aqui, subsidiando até mesmo essa conclusão, eu quero ler aqui o Salmo e vamos orar. Salmo, caro jovem, 37, onde o Senhor diz aqui, que nós lemos na conclusão, que Deus, ele governa, ele é soberano. Dado esse fato e que ninguém vai prevalecer pelo engano, então por isso que o Senhor, através do salmista, nos aconselha: não te enfades por causa dos malfeitores. Eu vou trazer uma outra tradução. Não te indignes, não se faça indigno, né? Não se perturbe, não se canse. Enfades aqui é cansaço. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja, dos que praticam iniquidade. Olha o que ele diz: pois em breve murcharão como a relva, secarão como a erva verde. O que é que o Senhor espera de nós, de mim, de você? Confia no Senhor e faz o bem. Assim, habitarás na terra e te aumentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o desejo do teu coração. Você tem um desejo ao episcopado, caro jovem, caro adolescente? Você tem desejo de ser usado na mão do Senhor? Então, faça isso. Consagre-se. Deleite-se também no Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar orando.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos, Senhor. Ó Pai, conhecendo esse conteúdo, queremos te agradecer por tanto quanto o Senhor aqui nos fez refletir, meditar, Senhor, e que o Senhor venha nos guardar desse mal, exemplo de Abimeleque, como também da falta e da falha que houve com os gideões no final da sua missão, da sua chamada. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Separa, prepara, batiza com o Espírito Santo, concede dons espirituais, Senhor Jesus, como também misericórdia para a tua igreja. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.